parar, então, um tempo assim? Não, eu parei total. Tipo assim, eu falei, cara, isso aqui não é pra mim. Que ano, mais ou menos, você lembra? 2012. Ah, ficou 2 anos, então, você fazendo isso daí? É, mais ou menos uns 2 anos. E aí, tipo, parei, deletei tudo. Deletei meu blog, tudo. Apaguei. Deixei só salvo lá no meu computador. Mas eu sempre gostei muito de maquiagem. Então, tipo assim, a questão de continuar editando foto, fazendo maquiagem pra tirar foto, era uma coisa que eu sempre fazia, né? Daí veio o Facebook. Naquela época era Orkut ainda. Aí depois veio o Facebook, né? E aí eu sempre gostei muito de fazer maquiagem e tudo mais. E eu tive um segundo momento na internet que não é todo mundo que sabe, porque também foi uma coisa que eu não contava pras pessoas. Eu tive um perfil de receita. Receita? Porque assim, eu comecei numa fase fitness lá em 2015, 2016. E eu criei esse perfil, tem até aberto até hoje, sabe? Eu não posso mais, mas eu deixo lá porque tem mais de 1000 publicações que eu fiz na época. E aí chamava Health _Ma. Tem que soletrar certinho para as pessoas procurarem. E aí, tipo, eu postava os pratos pra, tipo assim, que era meu blogzinho. Tipo, falei, vou postar aqui meus pratos, as minhas dietas. E aí foi a época que eu comecei a cozinhar, que eu comecei a gostar de cozinhar. E aí eu ia postando, mas naquela época nem tinha story, era Snapchat, sabe? Então, assim... tinha Snap nessa época, né? Tinha Snap, não tinha story ainda. E eu só postava aquilo lá porque eu falei, cara, isso aqui é pra mim, pra eu olhar, pra eu me inspirar, tipo, pra eu manter meu foco. E aí eu fui postando... E eu fui, tipo assim, as pessoas foram conhecendo, né? Colocava, às vezes, alguma hashtag, né, de comida. E eu fui ganhando seguidores. Só que, assim, ninguém sabia. Mais uma vez, era o meu perfil que ninguém... Maria estava voltando pra cena. Mas era você, aparecia você fazendo tudo ou não? Você filmava só as coisas? Não, eram os meus pratos. Tá. Eu tinha um certo... Eu não conseguia, tipo, aparecer muito. Até porque eu não precisava, né? Era um perfil de receita. E lá, eu consegui, na época, tipo, 30 mil seguidores. Caraca, e na época... Na época era muito difícil. Mas só que era aquilo, tipo assim, as minhas receitas, sabe? Eu não costumava aparecer muito, e depois veio os stories, né? Eu comecei a aparecer, mas só que acabou que eu não continuei. Depois vim pra faculdade, né? Acabei deixando o perfil. Então, teve esses 2 momentos que eu parei, né? Tipo assim, e que eram coisas que ninguém sabia. Era poucas pessoas pra quem eu falava, porque eu não me sentia à vontade. Acho que por medo, assim, sabe? De voltar, da zoação e tal. Mas não tinha ninguém que sabia mesmo, nem próximo de você? Não, tinha algumas pessoas ali próximas, mas, assim, poucas pessoas sabiam, sabe? Não era uma coisa, tipo assim, olha, eu vou mostrar aqui meu perfil, que eu conquistei. Tipo, não, era, tipo, meu mundinho fechado de novo, porque tinha... um certo receio, sabe, das pessoas. Eu tinha medo, na verdade, das pessoas descobrirem, sabe? Acho que todo mundo tem no começo, quando tá fazendo alguma parada assim pra internet, né? Com certeza. Fica aquilo, porra, como é que vão receber? Só que daí depois de um tempo, quando o negócio muda, né? Você fala, caralho, aí você vai ver as coisas do passado que a pessoa fazia. Se não tivesse feito, né, cara? É tudo uma questão de evolução, né? Não tem jeito, isso aí faz parte. Com certeza. E você chegou a ser zoado, o pessoal chacotou você ali na escola, quando descobriram esse primeiro seu perfil lá? Ah, sim. Nossa, eu passei... ontem eu tava até comentando um pouco no Instagram, né? Que assim, eu passei por muita coisa, sabe? Na minha... Principalmente ali infância, pré-adolescência. Aconteceu muita coisa comigo e eu sempre, tipo... sofri muito bullying em geral, sabe? Então, tipo, a gente acaba tendo um pouco de receio. Quando a gente mora numa cidade pequena... Por ser menor ainda, né? Tipo, é difícil, sabe? Tipo assim, você tem que estar ali tentando... Acho que a gente sempre tenta se encaixar de alguma forma, né? E querendo ou não fazer alguma coisa diferente, às vezes as pessoas vão zoar. E eu acho que naquela época eu era muito insegura e eu não teria cabeça pra lidar com aquilo. Então, a minha maneira de escapar disso era fingir que nada tinha acontecido. Sozinha você não conseguia se defender ali dos ataques. Não, você não tinha capacidade de, sabe, retribuir o ataque, né? Não, naquela época eu não tinha cabeça pra isso, sabe? Tipo, eu fingia que nada tinha acontecido. E eu, antes de começar, tipo, de verdade, eu também tive muito medo. Eu tava com muito receio, eu não queria começar, sabe? Tipo assim, eu lembro, eu tava até comentando ontem sobre isso, que no primeiro vídeo que eu fiz em 2019, eu tive assim, depois que eu terminei, eu olhei e falei, gente, isso aqui tá ridículo, eu não vou postar esse vídeo, porque, sabe, tipo, a Cris, falei, não vou postar isso, não tem condição. Mas acabou que eu postei, ainda bem que eu postei, sabe? Mas na hora eu fiquei muito Aquele famoso, foda-se, vou postar. Tipo, não, você já tem, sabe? Sim. E aí, tipo, me arrisquei. Entendi. Mas eu fico curioso, assim, o que te motivava, assim, a gostar tanto da maquiagem ali? Era um incentivo de alguém? Não. Sua mãe ou alguém que tava... Não. Era você mesmo que... Era eu mesma. Tipo assim, é que eu sempre gostei muito. Eu acho que, assim, eu nunca fui uma criança com muitos amigos, sabe? E quando a gente é mais novinha, eu gostava muito de brincar de boneca e tudo mais. E aí, quando eu fui crescendo, eu acho que
o amor pelos brinquedos que eu tinha passou um pouco pra maquiagem. Porque, tipo, era o meu momento que eu chegava ali, pegava minhas coisas. E eu passava horas fazendo maquiagem, tipo, colocava música. Eu sempre gostei muito de fazer isso, sabe? Uma terapia ali, né? Exatamente. Tanto que eu sempre falei que era um hobby. Eu sempre gostei muito de me arrumar, sabe? E eu acho que a maquiagem, ela foi, tipo assim, realmente um refúgio pra mim, sabe? Tipo, era o meu cantinho, o meu momento que eu tinha comigo mesma, que eu gostava muito de passar o tempo, sabe? E você tem... Quem faz maquiagem geralmente tem alguma facilidade em desenho, essas coisas ou não? Não, eu Uma sou parada péssima em meio desenho. Sério? Eu sou péssima. Porque é uma parada meio artística, né? Você Tu fala de fica contornar olhando... aqui certinho, porque, passar pô, o pra lápis, fazer né? as paradas assim em você mesmo ainda, né? Acho que é mais difícil do que dependendo das linhas, né? Que se for desenhar, fazer alguma coisa. Então, por ser uma parada meio artística, eu achava que eu tinha uma certa facilidade pra isso. Então, não tem nada a ver. Tem gente que tem gente que realmente são artistas, né? Quem faz maquiagem artística, por exemplo, eu admiro demais. Assim, eu não me encontrei muito nesse meio, mas assim, eu admiro muito. Só que eu, na época da escola, eu era péssima em desenho. Nossa, um fracasso. Aí você conseguiu fazer isso dessa automaquiagem ali. E você foi aprendendo onde nessa época? Só no YouTube, por esses Foi assistindo e praticando em mim tutoriais mesma. ali Isso. Caraca, e quando você ia fazendo isso, sua família via ali, a sua família sabia que você estava fazendo essas Sim, coisas? minha família E sabia. o que eles falavam nessa época de você fazendo isso com 10 anos ali, 11 anos? Cara, assim, quando eu era novinha, o que acontece? Meus pais, eles sempre me incentivaram, né? Porque se eles não tivessem incentivado, eles não teriam me dado as coisas, todo mundo sabia que eu amava ganhar maquiagem. Eu lembro até hoje, a primeira paleta que eu ganhei, assim, que ela era da China, né? Na época, demorou quase 3 meses pra chegar. Ah, era a época que a China era mais longe, parece. Nossa, De navio demorava. as coisas, né? Era um kitzinho de pincel que eu tenho até hoje. Uns pincéis assim, rosinha, sabe? Tipo, acho que era 20 pincéis. E uma paleta de 120 cores, lembro especificamente, coloridas. Meu pai me deu de presente. Então, isso que eu ia querer saber. Porque se você fazia a maquiagem, alguém teria que ter te dado, né? Ou você pegava da sua mãe, alguma coisa assim. Mas então eles incentivavam. Tinha isso de dar pra você o negócio, já sabia que você gostava daquilo ali. Sim, com certeza. Na verdade, eu falo assim, que se não fossem os meus pais, eu não estaria aqui hoje. Porque assim, ali no começo, eu não digo nem só aqui no começo, mas até hoje, sabe? Tipo assim, o que eu preciso, eles estão ali. Mas ali no comecinho, tipo, eu precisava de uma ring light, precisava dos produtos, né? Das coisas que eu fiz atendimento numa época. E assim, foram os meus pais, foi, tipo assim, me apoiando. E quando eu tranquei a faculdade, assim, até meu pai foi comigo trancar a faculdade, sabe? E aí eu lembro que a gente voltou conversando e ele falou que ele... Pra vocês terem noção, tipo assim, como que é difícil, às vezes, pra eles entenderem como que funciona essa questão da internet, né? Não é tão simples você chegar numa pessoa mais velha e falar assim, eu vou trancar a faculdade pra trabalhar com as redes sociais, sabe? Ainda mais tipo pros assim. nossos pais, né? Fala, porra, é o sonho deles, o filho forme, faça alguma coisa assim. Então, para eles entenderem realmente que você vai trabalhar com a internet, é difícil. É muito difícil, mas assim, eu agradeço muito porque meus pais, eles foram, tipo assim, me deram todo apoio, me dão todo apoio até hoje. Meu pai, ele criou um Instagram só pra assistir o que eu posto.